Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus em meio ao sofrimento. Esse tema ficou queimando no meu coração e eu acredito que o Senhor vai falar muito com você nessa noite. Espero que o seu coração esteja como uma terra fértil, receptivo, para receber as sementes do reino que será lançada sobre você. Tá ok? Vamos ler para ganharmos tempo? 1 de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler até o verso 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não pode ficar manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, alegrem-se, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, seja contristado por várias ou pelas múltiplas provações. Agora você vai um pouquinho mais para frente, nós vamos ler um texto complementar a esse, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Um pouquinho mais para frente, você vai lá no capítulo 4, versículo de número 10. E aí nós vamos ver o pastorzão Pedro escrevendo assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme, a múltipla, a variada graça de Deus. Amém? Só até aí. Pode manter a sua Bíblia aberta, nós vamos passear por alguns textos depois, mas eu quero que você estenda suas mãos um cadinho para cá, e agora você ore e apresente a minha vida. Amém? Senhor, nós adoramos o teu nome, nós glorificamos o Senhor, te bendizemos na beleza da tua justiça, da tua grandeza e da tua santidade. E agora, Senhor, nós queremos ser ministrados pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Que as verdades do seu reino possam nos sacudir aqui nessa noite e nos dar graça para permanecermos e continuarmos firmes, fiéis, buscando a tua face até que o Senhor venha. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus em meio ao sofrimento. E para isso nós meditamos aqui em alguns versos da primeira carta de Pedro. Carta essa que ele escreve para tratar exclusivamente sobre o assunto e o tema do sofrimento. E por que ele escreve essa carta para falar de sofrimento? Se nós lermos a introdução da carta, lá no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver claramente que Pedro está escrevendo aos irmãos forasteiros, que estão sendo perseguidos pelo Império Romano. E por que os nossos irmãos estão sendo perseguidos pelo Império Romano? No ano 64, quando o imperador Nero ainda estava no governo, no comando, no controle de Roma, acontece um marco na história, que é o grande incêndio de Roma. Talvez aí na escola, na época de história, você ouviu falar sobre o grande incêndio de Roma. E Nero, muito mal intencionado, ele atribui a culpa desse incêndio aos cristãos, dizendo que foram eles que atearam fogo na cidade, e por isso se inicia uma dura, intensa, terrível perseguição. Centenas dos nossos irmãos são mortos no primeiro século, das formas mais cruéis que você pode imaginar. Talvez uma das formas mais cruéis que marcou a história da igreja foi o fato de Nero pedir para que os soldados pegassem os cristãos, molhassem eles com pinche, ateassem fogo e levantassem eles ainda vivos queimando, para iluminar a calçada, para iluminar o jardim do imperador. Pensa no sofrimento. Então, diante dessa perseguição, só restou aos nossos irmãos o quê? A fuga, irmão. Viver como forasteiros, estrangeiros e peregrinos pelo mundo afora, abandonando suas casas, seus familiares, suas profissões,
parentes, amigos e toda a sua antiga vida. Então Pedro vai escrever essa carta que nós meditamos com o intuito de trazer paz, alívio, direcionamento da parte de Deus para que esse povo suporte. E é interessante que quando nós lemos ali o capítulo 1, do versículo 1, Pedro diz assim, ó: eu, Pedro, escrevo essa carta aos escolhidos. Se você ler, está aí. Capítulo 1, versículo 1. Eu, Pedro, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como forasteiros. Essa afirmação de Pedro dizendo que esse povo que está em sofrimento é escolhido, Vivi, acertei, é escolhido, mexe comigo, irmãos. Porque é como se Pedro estivesse dizendo assim, ó: eu, Pedro, escrevo essa carta aos escolhidos que perderam tudo, aos escolhidos que perderam suas casas, aos escolhidos que estão sendo perseguidos, aos escolhidos que perderam pessoas amadas de forma brutal, aos escolhidos que estão enfrentando os mais terríveis sofrimentos. E por que essa fala do pastor Pedro mexe comigo? É porque eu aprendo que o sofrimento que o povo está vivendo não anula o que esse povo é em Deus. Homens e mulheres escolhidos, amados e amadas pelo Senhor. O fato desse povo estar enfrentando o sofrimento não anula quem eles são em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Não deixe, não permita que esse momento defina quem você é em Deus. Não deixe o diabo roubar a sua identidade, lançando dardos inflamados na sua mente e gritando mentiras no seu ouvido. Ah, se Deus te amasse tanto assim, você não estava passando por esse problema. Se Deus te amasse tanto assim, você fosse escolhido de verdade, esse plano que se frustrou não teria frustrado, esse projeto que fracassou não teria fracassado, esse emprego que você tanto queria teria dado certo se Deus te amasse tanto assim. Sabe por que não, Deus? É porque você não é escolhido, é porque você não é amado, é porque o Senhor não te ama tanto assim como você imaginou. Irmão, um conselho para mim e para você nessa noite: quando esses pensamentos começarem a permear sua mente, o seu coração, lembre-se disso: ser escolhido não é estar imune às adversidades do mundo presente. Ser escolhidos é permanecer amando a Deus, mesmo em meio às adversidades e às dificuldades do mundo presente. O que define se alguém é escolhido ou não, não é as adversidades e as dificuldades que ele encontra, mas é o quanto ele permanece amando a Deus, mesmo em meio às adversidades e dificuldades que ele encontra, seu Beto. Pedro está escrevendo, Ju, para gente escolhida, Flávio, para gente salva lá, mas que estão vivendo sofrimento. Primeira lição para nós, já no início desse sermão, é que ser salvo, ser eleito, ser povo de Deus, não nos dá imunidade contra o sofrimento, irmão. A maior mentira que podem pregar para mim e para você é que ser cristão é ser alguém que não vai enfrentar problemas, dificuldades, adversidades. Estar eleito, irmãos, não significa que estamos blindados às dores do mundo. Ser eleito significa que estamos seguros nas mãos de Jesus, mesmo em meio às dores do mundo, e não há nada, nem ninguém que pode nos arrancar das mãos do Senhor. Nero não conseguiu arrancar a igreja das mãos do Senhor, eles eram escolhidos. A perseguição não conseguiu arrancar a igreja das mãos do Senhor, por quê? Porque era povo escolhido. As chamas não conseguiu apartar a igreja das mãos do Senhor, por quê? Porque eram escolhidos. Ser eleito, irmão, é tomar posse do que Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, na versão NVT, Romanos 8, 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte?
como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas apesar de tudo isso, mas apesar de todo o sofrimento, mas apesar de toda a dificuldade, mas apesar de toda a adversidade, mas apesar de todas as aflições, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem altura, nem profundidade, nem nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há quem te tire das mãos do Senhor, porque você é um salvo, um eleito, um escolhido. Você consegue fazer um barulho de glória, você consegue bater uma palma para Jesus e dizer obrigado, obrigado Jesus. Diga para ele, obrigado Senhor, porque mesmo em meio às aflições eu sou escolhido, porque mesmo em meio às adversidades eu sou escolhido. O teu sangue me comprou, o teu sangue me selou. Ah, Jesus. Mas voltando para o texto aqui, irmãos. Quando nós lemos em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, em diante, nós vamos ver Pedro motivando os irmãos, em meio ao sofrimento, para se alegrar em uma herança que está guardada nos céus, Lucas. Só que, no meio desse discurso, por volta ali do verso 6, ele começa a mudar a sua fala, dizendo que era necessário que os irmãos estivessem tristes. Olha que doideira, necessário. Às vezes algumas dores, algumas aflições e algumas tristezas são necessárias para nós. Daqui a pouco eu vou dizer o porquê. E por que eles estariam tristes? Por causa das muitas ou múltiplas. Eu quero que você repita essa palavra múltiplas, porque ela é muito importante. Vamos lá, vou contar até 3, você repete múltiplas. E você vai entender por quê. Vamos lá. 1, 2, 3. Múltiplas. Variadas provações. E por que essa palavra múltipla ela é tão interessante? Quando nós lemos essa palavra no grego, no original, ela é poikilos. Estranho, né? Poikilos. Que traz a ideia de que nós temos provações de diversas cores, de diversos formatos. Ou seja, existem provações que são mais leves, num tom mais azul claro, mas existem provações que são mais densas, mais fortes, num tom azul escuro. Só que essa expressão de Pedro fica ainda mais interessante, pastorzão, quando nós lemos ela lá no capítulo 4, versículo 10, Fê. Lembra que nós lemos um texto conjunto? O que está escrito lá? Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla graça divina. A palavra múltipla que Pedro está usando para falar da graça aqui, também é poikilos. Então a mesma palavra que ele usa para falar sobre a variedade de sofrimento que existe, ele também usa para falar da variedade de graça que existe da parte de Deus. Pastor, mas o que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que para cada variedade de provação, existe uma múltipla variedade de graça de Deus para nos ajudar a suportar as provações. Assim como existem múltiplas formas de sofrimentos nesse mundo injusto, caído, corrompido pelo pecado, também existe uma múltipla forma da graça de Deus para nos assistir, nos capacitar, nos encorajar diante das adversidades. Então, para aquela provação leve, Deus tem uma graça leve para que você suporte ela. Para aquela provação densa, Ele tem uma graça densa
para te fazer suportar. Talvez você nem percebeu, sabia, irmãos? Mas a graça dele te cobriu, te sustentou e te ajudou por longo de toda a sua jornada. Você já enfrentou coisas terríveis, que você olha e diz: como foi que eu venci isso? As pessoas ao seu redor olham e dizem: rapaz, como ela venceu isso? Foi a resiliência. Nada de resiliência, foi a graça de Deus te impulsionando, te cobrindo, te guardando e dizendo: você vai, você pode, você consegue, você vai caminhar mais uma milha. E todas as vezes que você pensar em parar, todas as vezes que você pensar em desistir, vai ter uma graça da parte dos céus tomando você por dentro e dizendo: continua, avança, não pare, não retroceda. Jeremias está passando por uma dificuldade, Jeremias está passando por uma adversidade. Ele olha para o céu e diz: Senhor, eu não posso mais, eu não aguento mais, eu não vou mais pregar, eu não vou mais ser profeta para essa geração. Toda vez que eu prego eu sou chicoteado, toda vez que eu prego eu sou jogado em calabouço. Aí ele muda o texto e diz assim: mas todas as vezes que eu digo, não mencionarei mais o nome do Senhor, é como um fogo queimando em meus ossos, e eu não consigo parar, eu não consigo me conter. Esse fogo é o fogo que o Senhor vai acender no teu coração, para que você permaneça amando, buscando e adorando Ele. Existe graça da parte de Deus para nós suportarmos o sofrimento, irmão. Não existe prova densa ou suave que você enfrente, que a graça de Deus não seja capaz de te fazer suportar, pastor Márcio. Não existe nada que a graça de Deus não faça com que você suporte. Até aquela provação mais levinha, sabe? Aquela provação levinha. Falou: não, essa daqui, matei no peito, coloquei no chão, precisei nem de Jesus. Fiz igual o pastor Memphis Depay. Saudações corintianas aos meus amigos palmeirenses. Essa aqui eu matei no peito, foi tranquilo, Senhor. Essa daqui eu não precisei nem da ajuda de Deus. Tu que pensa, besta? Foi a graça de Deus que te fez suportar até as provações e as dificuldades mais leves. Irmão, a nossa permanência no Senhor Jesus Cristo em meio às tribulações não é fruto das nossas capacidades, não é fruto das nossas habilidades, não é sobre a facilidade que nós temos de se adaptar em meio à crise. É só a graça dele, irmãos, para nos fazer chegar até os portões celestiais, com a voz dele dizendo: vinde benditos de meu Pai, desfrutem da herança que está prometida. Lembra aquela herança que o pastor Marcelo leu de 1 Pedro? Chegou a hora de você desfrutar dela aí. Chegou a hora de você desfrutar dela, Jean. Chegou a hora de você desfrutar dela, Ney. Chegou a hora de você desfrutar dela, Léo. É só a graça. Como você acha que os mártires suportaram a intensidade do sofrimento que eles enfrentaram sem negar Cristo? Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus está em ascensão e ele diz aos seus discípulos que eles receberiam poder do Espírito Santo para serem as suas testemunhas. Nós sabemos que testemunhas aqui no original é mártir, aquele que está disposto a morrer por uma causa, está disposto a morrer por aquilo que acredita. Então, nesse texto aqui, é como se Jesus estivesse dizendo assim: ó, meu Espírito descerá sobre vocês, vocês serão cheios de poder, a ponto desse poder dar a vocês a capacidade de morrer pelo meu nome. Nenhum apóstolo suportou o que suportou porque era valentão, porque era o brabão, porque levantava 200 quilos no supino. Todos eles suportaram porque o poder de Deus, porque o Espírito de Deus os capacitou. Quando Pedro não estava revestido desse poder, lá no relato de Mateus 26, o que acontece lá? Ele nega Jesus quantas vezes? Alguém consegue me lembrar aqui?
Quantas vezes? 3 vezes. Mas depois de ser revestido com esse poder, prestes a morrer por amor a Cristo, segundo o relato da patrística dos pais da igreja, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno de morrer como seu Senhor. Aí eu te pergunto, o que é que fez Pedro suportar tamanho sofrimento? Foi a sua valentia? Foi a sua coragem? Foi a sua brabeza? Quando Pedro confiou na sua valentia, dizendo que ia com Jesus até a morte, ele não passou do pátio. Mas, revestido do poder e da graça de Deus, ele não para no pátio. Ele suporta o sofrimento e é crucificado de cabeça para baixo. Não quer parar no pátio? Se renda à graça. Não quer parar no pátio? Se renda ao poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, irmão, eu sucumbo. Você vai sucumbir. Pedro disse, Jesus, deixa comigo que eu estou disposto a morrer contigo. Vou até a morte. Pedro, cuidado com o que você fala. Não, Senhor, ainda que todos te deixem, eu irei. Rapaz, eu te conheço, hein? Tu não é discípulo daquele ali? Eu nunca vi esse homem. Nega uma, nega duas, nega 3, no pátio. É só quando ele está revestido do poder de Deus, que ele diz, agora eu não paro no pátio mais. Agora eu já não nego mais o meu Senhor, porque agora eu já não me movo pela força do meu braço. Eu já não me movo pelas minhas capacidades e pelas minhas habilidades humanas. Agora eu estou me movendo pelo poder, pela presença, pela unção e pela graça de Deus. Não há como suportar o sofrimento que não seja pela graça, pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Irmão, eu não sei você, mas presta atenção nisso aqui. Eu consigo ver graça de Deus até nas lágrimas que nós derramamos no momento de dor. Vixe, pastor Marcelo ficou doido. Você já deu uma olhada no que a ciência relata sobre o choro, que é uma das expressões mais comuns da dor. Se você está com uma dor, seja ela física, psicológica, o que você faz? Você chora. Olha o que a ciência diz sobre o choro. De acordo com as pesquisas, o choro produz uma espécie de analgésico natural. É por isso que você está vendo a galera do retiro tudo assim, ó. Analgésico natural. E libera uma série de hormônios em nosso organismo. Essas substâncias, como a ocitocina e a endorfina, traz uma sensação de bem-estar e ajuda a apaziguar a dor física e emocional, irmãos. O soluço de um choro mais intenso ajuda a oxigenar o corpo e regular a temperatura do cérebro e ajuda o corpo a descansar. Sabe quando você dá uma peiazinha no menino que ele chora, 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 depois dorme? É isso aqui. Né? Quando dá aquela briga para tomar um banho, né, pastora? Vai tomar banho, menino. Yeah! E toma um banho e ó. É porque o choro produz isso aqui. A ciência, que eu respeito muito, vai dar um nome técnico para tudo isso, chamando de um fenômeno complexo do corpo humano. Mas os cientistas que me permitam dar um apelido, para mim isso aqui é graça de Deus em meio ao sofrimento. Até as lágrimas que derramamos em meio às adversidades, tem a graça de Deus, irmão. Tem as mãos de Deus cuidando de nós. Ou você acha que tudo isso aqui se organizou aleatoriamente dentro de nós? Foi um choque do nada com acaso e aí produziu isso aqui dentro de nós aleatoriamente? Não, irmãos. É as mãos de Deus. Então quando você estiver passando por sofrimento, chora mesmo, irmão. Rasga a alma. Grita. Lamente-se. Lamento é diferente de uma murmuração. Murmuração é uma fala de um coração distante de Deus. Lamentação é a expressão de alguém que está com o seu coração diante de Deus, mas está sofrendo. Eu estou aqui, Senhor.
que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que essas dificuldades? Por que as aflições? Por que todo mundo parece que está progredindo e eu estou patinando, Senhor? Mas eu estou aqui, Pai, para te adorar, para te exaltar, para te glorificar e dizer que eu não entendo, mas eu confio que os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos são muito maiores do que os meus. Então, ainda falando sobre a graça de Deus na vida dos mártires, nós temos a terrível e gloriosa história de Estevão. Terrível pelo modo como Estevão é assassinado, mas gloriosa pelo modo como ele reage ao seu assassinato. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 54, se vocês quiserem projetar aí, na versão NVT, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. Vamos ler esse relato, que ele é maravilhoso. Mais 10 minutinhos. Atos capítulo 7, verso 54 diz assim, ó: os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão. Que acusação é essa que Estevão faz? Estevão está pregando o evangelho e ele começa a ser perseguido pelos líderes religiosos. E já sabendo que ele ia morrer, ele diz assim, ó: eu estou tranquilo. Vocês sempre mataram os profetas. Vocês sempre mataram os homens de Deus que se levantavam no meio de vocês para pregar a verdade. Não vai ser diferente comigo. E aí, essa galera fica brava com essa acusação de Estevão. E aí diz o texto: e rangiam os dentes contra ele. Verso 55. Mas Estevão, cheio de si. Não é isso? Cheio de soberba. Paz. Cheio de autossuficiência. Cheio do Espírito Santo. Olhou firmemente para o céu. Sabe qual é o nosso problema? Não olhar firmemente para o céu. Olhamos firmemente para a terra, mas não estamos conseguindo olhar firmemente para o céu. E viu a glória de Deus. Só vê a glória de Deus quem está olhando firmemente para o céu, irmão. O salmista diz: os que olham para ti estão radiantes. Sabe por que nós não estamos radiantes? Adivinha? Não estamos olhando para o Senhor, irmão. Os que olham para ti estão radiantes, mas nós olhamos para tudo menos para o Senhor. Aí não tem como ficar radiante, né? Vai ficar meio difícil. E viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Próximo. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Verso 59. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então Estevão caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Agora olhe para mim. Estevão, o primeiro mártir, sabendo que estava prestes a ser morto, enfrentando o seu maior sofrimento, passando pela cor mais escura da tribulação, enfrentando o maior sofrimento da sua vida, que é a morte, é tomado de graça e consegue enxergar Cristo à direita de Deus Pai. Irmãos, a graça nos permite enxergar além do que a nossa retina pode ver. Vou repetir: a graça nos permite enxergar além do que as nossas retinas podem ver. Talvez as suas retinas estão te mostrando só a dor do momento, só a dificuldade do momento, só a aflição do momento, mas a graça de Deus quer te mostrar um depois disso, um além disso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, olha o que Paulo escreve. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Tá, mas pera. Eu sei que você deu um glória a Deus, mas tem uma pergunta aqui.
Como assim eu tenho que olhar para algo que eu não posso ver? É que para esse algo que Paulo está nos convidando a fixar o olhar, não é algo, não é, pastora Ângela, que pode ser visto através das retinas. É algo que só pode ser visto através das lentes do Espírito Santo. As retinas faziam Estevão ver que estava sendo apedrejado, mas o poder do Espírito o fazia enxergar quem estava sentado à direita de Deus Pai. As retinas faziam os fariseus enxergarem as pedras, mas a graça fazia Estevão contemplar o trono. As retinas faziam os líderes rangerem os dentes e acusarem Estevão, mas o poder do Espírito fazia com que Estevão enxergasse tanta graça vinda do trono, a ponto dele olhar e dizer: Senhor, não culpem eles pelos nossos pecados, não culpem eles por esse pecado. A nossa retina tem a capacidade de transmitir informações para o nosso cérebro, mas o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de transmitir informações celestiais para o nosso espírito, informações que olho nenhum nessa terra consegue enxergar, olhos nenhum nessa terra conseguem ver. Então se permita ser guiado pelo poder e pela graça do Espírito Santo de Deus. Se eu e você tentar enxergar tudo pela retina, irmão, pelas nossas retinas, pelos nossos olhos, não vamos suportar. Se eu e você nos entregarmos ao racionalismo, nós estamos perdidos. Ser racional é uma orientação bíblica. Agora, o relacionalismo com o sufixo ismo é uma idolatria daquilo que é racional. Precisamos ser racionais, mas não podemos idolatrar o fato de ser racional. Porque quando nós idolatramos o racional, a gente não consegue mais acessar o transcendente. Quando nós não conseguimos romper com o racionalismo, o que Paulo diz é loucura. Lembra que eu preguei uma mensagem aqui na quarta-feira? Você que não veio, perdeu. Um tagarela em Atenas, os filósofos epicureus, os estoicos, lá em Atenas, quando Paulo começa a pregar sobre o Cristo ressuscitado, ele diz: o que esse tagarela está falando? Esse monte de bobeira, negócio de ressurreição. Eles não conseguiam transcender. Por quê? Idólatras do racionalismo. A igreja de Cristo é racional, mas não é uma igreja idólatra ao racionalismo. Nós cremos no transcendente, nós cremos numa verdade suprarracional, nós cremos que existem coisas que o Espírito Santo vai nos mostrar, que as nossas retinas nunca vai conseguir enxergar, irmão. Por isso que no texto que lemos, Pedro está dizendo: ei, olhe para uma herança incorruptível, incontaminável, que está guardada nos céus. Essa herança, Diogo, não dá para poder enxergar com os olhos, irmãos. Sabe qual é o nosso maior problema? É que às vezes nós pensamos que se Deus tirar o sofrimento, se resolve tudo na nossa vida. Mas eu tenho aprendido que isso não é uma verdade, irmão. Nem tudo se resolve tirando o espinho, mas tudo pode ser resolvido se Deus colocar graça. Nem tudo se resolve tirando o espinho, mas tudo pode ser resolvido se Deus colocar. Me prova, pastor, biblicamente. Claro, Paulo: Senhor, remove esse espinho da minha carne. Quando Paulo usa o espinho aqui, provavelmente ele está fazendo uma analogia a uma estaca que os soldados romanos usavam na época para ferir, machucar pessoas até a morte. Então é como se Paulo estivesse dizendo: Senhor, essa estaca está me machucando, essa estaca está me ferindo. Senhor, eu acho que eu vou sucumbir diante desse sofrimento, me ajuda, arranca isso de mim. O que o Senhor responde para ele? Paulo, a minha graça te basta. Se Deus tira o espinho, a dor de Paulo some, Sara, mas a soberba entra. Pois o próprio Paulo diz que o espinho estava ali para que ele não se ensoberbecesse. Com o espinho, Paulo tem dor, mas tem graça. Sem o espinho, não teria dor, mas também não teria graça.
E as dores que ele ia enfrentar, por ser soberbo, seriam bem maiores. Porque a soberba não nos leva somente a um sofrimento aqui na terra. A soberba nos leva a um distanciamento eterno do próprio Deus. Lembra que foi a soberba e o orgulho que transformou anjos em demônios. Existem espinhos que, se forem arrancados da nossa carne, não vai nos ajudar, mas nos transformará em demônios, irmãos. Tem gente que parece um porco espinho, de tanto espinho que tem, e já é soberbo até umas horas. Imagina se Deus tira os espinhos. Vai dizer que você não conhece ninguém assim, cheio de espinho, mas ele está sempre dizendo que a espiritualidade dele é melhor, que ele é o super crente, que o casamento dele é o mais maravilhoso, os filhos dele são os mais incríveis, não chora, não grita, não planta uma bananeira. Não conhece ninguém, só eu que conheço gente assim. Aí você imagina se Deus tira o espinho dessa pessoa. O que ela vai se tornar, irmão? Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse texto me ensina, irmãos, quando eu leio ele, que Deus resiste aos soberbos, me ensina que ninguém se desvia porque passou por sofrimentos. Tem muitos irmãos que estão aqui nessa noite, que se eu der esse microfone para testemunhar, muitos, como eu tenho amizade, nosso próprio irmão Tiago que está aqui, pessoas que passaram pelas mais densas provações, irmãos, pela cor mais escura da tribulação, e permaneceram com o seu coração diante do Senhor. O que isso me ensina? Não é o sofrimento que nos desvia, irmão. Nós nos afastamos do Senhor quando a soberba toma conta do lugar que a graça deveria habitar. Porque quando a graça não habita, a soberba entra. E a soberba nos leva a viver uma vida independente de Deus. Percebe que nem tudo se resolve removendo o sofrimento, mas tudo se resolve colocando graça? Peça para Deus te livrar desse sofrimento, mas se Ele não livrar, diz assim: Senhor, então coloca graça para que eu suporte. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o primeiro problema que será resolvido quando o reino dos céus for estabelecido na terra, não é o problema do mal e do sofrimento. Não é. Pastor, prova. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Olha o que diz. Coloca para mim, por favor. Apocalipse 21, 1. Diz assim, ó: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existia, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Aí poderia estar escrito assim agora, não é? Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dificuldade. Vamos ver o que está escrito no versículo 3? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam o quê? A falta de problemas? Não. Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Aí só depois de dizer que Deus estará conosco, é que João vai começar a falar que não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor. As pessoas acham que o maior problema da humanidade é o sofrimento. Porém, o maior problema da humanidade é estar afastada de Deus. Por isso que a primeira coisa que Deus vai restabelecer é a plenitude do relacionamento entre nós e Ele. O sofrimento é uma consequência do rompimento. O sofrimento é uma consequência de um homem distante de Deus. O sofrimento é a consequência de uma humanidade afastada do Senhor. Irmão, nosso maior problema não é o cartão que nós não conseguimos pagar. O nosso maior problema não é as dificuldades que nós estamos enfrentando aqui. O nosso maior problema é viver uma vida distante e afastada do Senhor. Mas louvado seja Deus pela pessoa de Jesus Cristo, que nos reconciliou
enviou, e agora nós podemos nos achegar a Ele novamente, e ainda que não seja em plenitude, nós podemos dobrar o joelho nos nossos quartos e dizer: Senhor, manifesta a tua graça aqui, e nós podemos sentir a bondade, a graça e a misericórdia dele nos cobrindo. Eu encerro fazendo essa leitura, fique de pé, mas não se disperse. Eu encerro fazendo essa leitura. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Se eu fosse você, eu gravava esse texto para você refletir nele pelo menos umas 2 vezes por semana. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz assim, ó: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos às vezes derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também manifeste em nosso corpo. Versículo 11, sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele. Oh, Jesus! Ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Verso 15. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem em nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias, e essa glória durará para todo sempre. Paulo está dizendo para mim e para você: existe uma glória, existe uma graça que pesa mais do que as angústias e as aflições desse tempo presente, jamais serão comparadas com a glória que há de ser revelada. Você consegue aplaudir Jesus por isso?